a viúva pode ficar sem herança. E esse é um grande debate atual, porque há um projeto de lei que pretende retirar a viúva como uma das herdeiras. E o que acontece? Deixa eu mostrar para vocês aqui. É o PL, projeto de lei, é o 4 de 2025, que propõe uma reforma ampla do Código Civil. Ele ainda está em tramitação, sendo discutido no Senado Federal. E esse projeto, ele muda o conceito de herdeiro necessário, que hoje está lá no 1845 do Código Civil. Hoje, o herdeiro necessário, ele inclui a viúva. E os herdeiros necessários têm direito a, no mínimo, 50% da herança. Então, explicando para facilitar a compreensão. Quando uma pessoa falece, 50% da herança deixada tem que ficar para os herdeiros necessários, que são os filhos, a viúva ou o viúvo. Se não tiver filhos, aí tem os pais, mas aí a explicação já fica muito longa. Mas, via de regra, geralmente a herança fica entre filhos e viúva ou viúvo. A vontade de quem faleceu de não deixar esses 50% para esse grupo não existe hoje. Hoje, a possibilidade dos herdeiros necessários estipulados por lei não receber esses 50% somente se algum deles fizer um ato contra a pessoa que faleceu, atentar contra a vida, ou algo muito sério, para que ele seja excluído da herança. E nessa lista entra o cônjuge, junto com os ascendentes ou descendentes. Geralmente descendentes, porque geralmente a pessoa deixa-se. O projeto de lei pretende que fique apenas como os herdeiros necessários, os descendentes, ou, na falta deles, os ascendentes. E aí, com essa mudança, qual será o maior impacto? Não é apenas excluir o cônjuge, porque muitos falam, mas o cônjuge não seria excluído da herança porque ele poderia ser colocado por meio de testamento próprio. Você sabe que a maioria das pessoas não gosta de falar sobre morte. Você sabe que a maioria das pessoas não faz testamento. E aqui nesse momento, quando entra numa discussão, muitas pessoas levam para aquele lado assim, mas se o homem já tem 70 anos e aí já tem ali 65, casou com uma menina de 20, já interessada nos bens, ele já estava doente, eu sabia que ia falecer em pouco tempo, mas aí quis ficar com ela e ela acabou tendo direito. Vamos lá. Primeiro ponto. Uma coisa é a pessoa que está fora das faculdades normais. A pessoa já não tem discernimento. Outra coisa é a pessoa que conscientemente casa com outra, sabendo que ela vai ter direito àquilo tudo. E ainda assim, vamos pensar no que acontece majoritariamente com a maioria das pessoas. Essas pessoas se casam, novas, e ficam até o fim da vida. Se casam ali, ou muito novas, ou numa meia-idade, e o casamento vai durando. Geralmente, quando a pessoa casa, não há esse pensamento de, vou pensar já na herança, estou casando agora. Só que as pessoas ficam juntas 30, 40, 50 anos. E aí, no momento do falecimento do cônjuge, ele não terá direito a nada. Sendo que, geralmente, na maioria absoluta dos casos, o cônjuge contribuiu para que aquela herança existisse. Por quê? O que muitas pessoas não levam em consideração é o trabalho silenciado de quem muitas vezes está apenas cuidando da casa, cuidando dos filhos, como se isso fosse pouco. Muitas mulheres abrem mão de trabalhar para ficar em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, fazendo com que tudo esteja em perfeita harmonia para que quando o marido chega em casa, tudo esteja bem. E isso é feito por um acordo mútuo. O marido concorda que a mulher vai ficar em casa para cuidar da casa e dos filhos. E aí depois ela será punida por não ter direito à herança, sendo que ela abriu mão de estar no mercado de trabalho para que aquele marido construísse a herança que agora ela já não tem direito. E muitas vezes eu escuto falar no seguinte, mas é só ela conversar com ele e ele fazer um testamento, um contrato, algo falando que ela tem direito a determinado valor. Você sabe que as coisas não são tão simples quanto parecem. Muitas pessoas não gostam de falar de contrato, falar de herança no momento inicial da relação, porque acham que o outro vai entender que ela está ali por interesse. Com o passar do tempo, muitas pessoas não gostam de discutir testamento, porque tem certos melindres, superstições,
ou até mesmo porque não se sentem bem falando sobre morte. E aí, que no meio disso tudo, também pode acontecer da pessoa falecer nova, falecer antes do previsto, antes do que ela imaginava. E aí, num acidente, num acaso, ela simplesmente falece e não dá tempo de fazer esse testamento que ela até pensava em fazer, porém, mais pra frente. E no caso desse, a viúva, que será a pessoa que irá sofrer as consequências disso. Então, é uma lei é um projeto de lei que está sendo trabalhado no Senado e esperamos que esse projeto de lei, caso venha a ser aprovado, não traga um prejuízo tão grande para os cônjuges, principalmente para as mulheres, que abrem mão do emprego, abrem mão de estar no mercado de trabalho, abrem mão de construir a, a sua própria fortuna, ter os seus próprios bens, para estar ali em favor da casa, em favor dos filhos, em favor do marido.